Amém, amém. Agora sim você pode se sentar. Bom dia a todos. Eu continuo me chamando Vitor. Sou um discípulo de Jesus, casado com a Marina. Somos pais do Bernardo, do Luca, da Mavi. Hoje estamos vivendo a nossa segunda experiência, o nosso segundo teste nesses dois horários de celebração. Tivemos a primeira às 8h30, agora a segunda às 11h. E temos orado e discernido de Deus o que Ele tem para o nosso futuro como igreja em relação a esses horários. Tivemos excelentes retornos sobre eles. Mas a partir da semana que vem nós retornamos agora às duas celebrações, sendo uma pela manhã, 9h30, outra à noite. Você já viu que semana que vem o horário é um pouquinho diferente. Mas nós estamos orando, temos orado para que a partir do dia 30 de agosto, se o Senhor assim confirmar, ao longo das próximas semanas, nós possamos iniciar oficialmente a nossa terceira celebração, aí sim, com os horários de 8h30, 11h e à noite também. Então ore por isso, nós precisamos não só orar, mas também agir, precisamos multiplicar as nossas equipes, todas as equipes que você vê servindo todos os domingos, com uma celebração a mais agora nós temos orado por essa multiplicação. Então se você é membro da nossa igreja e já faz parte de uma célula, já está conectado com o dia a dia da igreja, a vida da igreja, mas você ainda não serve em algum ministério, queria deixar esse convite, esse encorajamento, que você possa participar de alguns dos nossos ministérios aí no domingo, se apresenta para servir. O convite é: não vem sozinho, traz sua célula junto. Nossa oração é que as células possam servir juntos aí, que a gente vai com certeza atender todas as nossas necessidades, e vai ser uma grande alegria vermos as células servindo juntas aí ao Senhor. Então, continue em oração por isso, mas semana que vem nós retornamos com o nosso horário aqui das 9h30, a celebração da manhã, até que iniciemos oficialmente a nossa terceira celebração. Isso tem acontecido, uma nova celebração, uma multiplicação de uma celebração, porque Deus tem nos permitido avançar. Deus tem conduzido a nossa igreja para um tempo de multiplicação, para um tempo de avanço. Isso é um motivo de alegria, de celebração. E isso não anula os grandes desafios que temos vivido. Realmente estamos vivendo um momento de grandes desafios como igreja, desafios tanto da própria multiplicação, da equipe para isso, quanto desafios financeiros em meio a tudo que Deus tem nos movido para fazer. Mas mesmo em meio aos desafios, Ele tem nos permitido avançar. E quando a gente olha para a história da igreja primitiva, a gente viu que era assim mesmo que acontecia. Quanto mais desafios a igreja vivia, quanto mais sofrimentos, perseguições, mais a igreja se espalhava e crescia. Porque nos momentos de tensão, nos momentos de desafios, Deus Ele vai nos esticando, vai nos fazendo crescer, para avançarmos conforme Ele quer. E nós estamos nesse momento de grandes desafios, não só como igreja. Conversando com alguns aqui da igreja nas últimas semanas, alguns membros, colegas, amigos da equipe pastoral, nós temos percebido que são tempos difíceis de forma geral. Nós temos vivido tempos desafiadores em todas as esferas da sociedade, seja na área financeira, nas crises econômicas, os desafios da economia da nação, que tem afetado muitos empresários, colaboradores. Temos vivido momentos de guerra no nosso mundo, guerras e mais guerras que parecem que não acabam. Essas semanas atrás tivemos a crise na Venezuela, os 2 terremotos que acometeram o país. A gente estava ouvindo o Raul na semana passada, ele compartilhando do sofrimento que está sendo lá para a nação dele, para a Venezuela, esse tempo ali pós-terremotos, milhares e milhares de vidas foram perdidas, ele trazendo para a gente que é muito mais do que a mídia está noticiando, sem contar os problemas estruturais, que a nação não tem mais condições de se reerguer. Então temos vivido tempos difíceis, são tempos difíceis. E por isso que Deus colocou no meu coração nessa semana, orando por esse tempo juntos aqui, esse tema:
Como que à luz da palavra de Deus, à luz do que o Senhor nos ensina, nós podemos vencer tempos difíceis? Como nós podemos encarar esses momentos que eles virão na nossa vida ao longo da jornada, mas de uma forma corajosa, como discípulos de Jesus que não temem o que acontece nesse mundo. Nós falamos nas últimas semanas sobre sermos peregrinos nesse mundo, sobre sermos estrangeiros. Sabemos que nós não somos daqui, que tudo aqui é temporário, é passageiro, mas enquanto estivermos vivos, nós estamos aqui, fazemos parte desse mundo caído. Enquanto nós estivermos aqui, teremos desafios para lutar, teremos uma vida para viver, contas para pagar, uma família para sustentar. Como eu posso vencer esses desafios hoje? Não há nada de errado, não é pecado orarmos para que o Senhor nos abençoe, para que Ele derrame sobre nós as bênçãos dEle de forma abundante. Mas a grande questão é: e se Jesus não fizer da forma como nós achamos que Ele deveria fazer? E se Ele não responder às nossas orações como nós achamos que Ele deveria responder? Eu estava assistindo há um tempo atrás aquela série The Chosen, e uma das cenas muito marcantes é quando Jesus olha para Judas, que tinha grandes expectativas ali na liderança de Jesus, e ele diz assim para Judas: Judas, e se eu não fizer essa coisa grande que você imaginou que eu deveria fazer agora, você ainda vai acreditar em mim? E se Deus não nos responder da forma como nós estamos pedindo? E se os tempos difíceis forem muito maiores do que nós imaginamos que seria, nós continuaremos confiando nele? Ao longo da Bíblia, Deus ele realiza milagres, Ele realiza grandes feitos. Deus ele é um Deus poderoso, mas isso não impediu que o povo de Deus na Bíblia enfrentasse desafios. Isso não impediu que o povo lidasse com tempos difíceis, com travessias de deserto, com tempos de escassez. A soberania de Deus, o poder de Deus, não significa que nós não passaremos por esses momentos, pelo contrário. Ao longo da Bíblia nós vemos que Deus nos leva inclusive para tempos difíceis, para Ele forjar em nós os discípulos que nós precisamos ser. Há um livro na Bíblia de um profeta chamado Abacuque, não sei se você já tinha ouvido falar nele. Inclusive aos casais que estão pensando em ter filhos, é um bom nome para você considerar, Abacuque. Pelo que eu ouvi do Novas Gerações, até hoje não tivemos um bebezinho chamado Abacuque aqui, então seria muito especial ter um. O profeta Abacuque, ele foi um dos profetas de Israel, e ele teve uma conversa com Deus. Na verdade foi mais do que uma conversa, foi uma reclamação. O livro do profeta Abacuque, na verdade, são queixas que ele leva para Deus, reclamações de um tempo difícil que ele estava vivendo na sua nação. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Abacuque, está ruim? E ele disse: tá, Senhor. Ele disse assim: vai piorar. Foi o que Deus falou para Abacuque: vai piorar. Porque se estava ruim a incredulidade do povo, a infidelidade do povo, Deus ainda fala para ele: eu vou acabar com todo o povo. A minha ira vai ser derramada sobre esse povo. A terra vai ser destruída, o templo vai ser destruído, o povo vai ser levado cativo pela Babilônia, que era o maior império daquela época. Então ele vai buscar em Deus, através de uma queixa, uma melhora para a situação, e ele ouve: vai piorar e muito. Mas a resposta de Abacuque, como um homem de Deus, a forma como ele finaliza o seu livro, é a forma como nós devemos olhar, como homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus. É a forma como nós devemos reagir em tempos difíceis.
É a forma como nós podemos vencer os tempos difíceis. Enfrentar de cabeça erguida, sabendo que não vai ser fácil, sabendo que vai envolver dor e sofrimento, mas que o Senhor nos permite vencer. E com a vida de Abacuque, com a sua postura, a sua resposta diante de Deus, nós vamos aprender aqui algumas lições para vencer tempos difíceis. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Abacuque, um livro que fica ali no final do Antigo Testamento, um dos profetas menores. E chamamos de profetas menores não porque eles eram baixinhos, mas porque eles escreveram livros menores. Então, ali um pouquinho antes dos evangelhos, ali você vai encontrar o livro de Abacuque. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, e nós vamos ler os versos 16 em diante. E Abacuque, ele diz assim: ouvi isso o quê? A palavra que Deus havia entregue para ele. E o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Vamos orar mais uma vez, Pai querido, de forma humilde e com sede de aprender de Ti. Nós queremos pedir que mais uma vez a Tua palavra ela seja conectada aos nossos corações, aplicada à nossa vida, e que cada um aqui possa sair com lições preciosas da Tua palavra, de como vencer os tempos difíceis, de acordo com como o Senhor nos ensina, e junto com a Tua presença. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Abacuque, ele começa essa parte que lemos juntos falando: aquilo que eu ouvi me fez estremecer, me fez ficar espantado, as minhas pernas vacilaram, os meus lábios eles tremeram. Mas o que Abacuque tinha ouvido do Senhor? E ao longo de todo o livro, eles estão nessa conversa, nesse bate-papo, entre as reclamações de Abacuque e a resposta de Deus. Embora Deus tenha falado para Abacuque tudo aquilo que ele faria, de desgraças e maldições, não foi isso que fez com que Abacuque se estremecesse. Foi o fato dele ter visto a glória de Deus. Foi o fato dele ter tido um encontro com a santidade de Deus. E na Bíblia, toda vez que um homem ele tem um encontro com a santidade de Deus, ele fica desse jeito. As pernas tremem, os lábios tremem, o coração estremece. E Abacuque está diante desse momento. Mas o fato dele ouvir de Deus que o povo seria destruído, que o povo passaria por sofrimentos, isso incluiria ele também como parte do povo, mas isso não abalou Abacuque. Não foi isso que fez com que ele tivesse o seu íntimo estremecido. Não foi isso que fez os seus ossos desfalecerem. Ele estava em paz em relação à decisão de Deus de entregar o povo aos babilônicos. E por que Abacuque tinha essa paz? Como que ele pode olhar para tudo que o Senhor estava revelando e conseguir olhar com esperança? E a resposta é que Abacuque ele aprendeu a vencer os tempos difíceis, como Deus quer que nós vençamos. E a primeira lição aqui, para vencermos tempos difíceis, é que nós precisamos nos lembrar dos feitos do Senhor.
Precisamos nos lembrar de quem Deus é. No início do capítulo 3 que nós lemos, Abacuque ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque ele estava muito tranquilo, porque ele sabia quem Deus era. Ele tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, ele tinha visto os milagres e maravilhas de Deus. Então por que ele iria temer o mal que estava por vir? Ele sabia que no final Deus sempre livrava o seu povo e fazia algo ainda melhor do que antes. Não tinha por que Abacuque ter medo. Ele se lembrava de quem era Deus. Lembrar dos feitos do Senhor mantém a nossa esperança viva. Quando nos tempos difíceis nós lembramos quem é Deus, o que Ele fez ao longo da história, o que Ele fez na nossa vida até hoje, a nossa esperança ela se mantém viva. Abacuque sabia disso, e por isso ele se manteve firme na sua fé. Ele sabia que o mesmo Deus que tinha aberto o mar vermelho, que havia feito jorrar água de uma rocha, o mesmo Deus que havia derrubado as muralhas de Jericó, era o mesmo Deus que mais uma vez iria cuidar do seu povo, mesmo diante do sofrimento. Esse mesmo Deus que Abacuque tinha essa certeza, é o mesmo Deus que está conosco, nos momentos difíceis que vivemos, nos tempos difíceis. O mesmo Deus que criou todas as coisas lá no princípio, o Criador dos céus e da terra, é o mesmo Criador que está com você, é o mesmo Deus que está do teu lado quando você está resolvendo uma situação que parece impossível. O mesmo Deus que guardou Noé e sua família, que fez Davi vencer um gigante, o mesmo Deus que fez um exército de 300 soldados vencer um exército de 135 mil soldados, é o mesmo Deus que está conosco. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que esteve com os 3 amigos na fornalha ardente e os livrou de lá, é o Deus que está conosco. O mesmo Deus que um dia enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, é o Deus que se importa com tudo que nós vivemos, com cada desafio. Lamentações 3:21 vai nos dizer: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em outras versões, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós precisamos trazer à memória, precisamos nos lembrar daquilo que mantém a nossa esperança viva no Senhor. Precisamos lembrar quem é o nosso Deus. Lembrar que Ele é um Deus que com uma palavra de ordem, com um simples estalar de dedos, Ele resolve todos os problemas da nossa vida e do mundo inteiro. Já parou para pensar nisso? Se Deus Ele quisesse, com um estalar de dedos, Ele resolvia todos os problemas da humanidade. Talvez você possa entrar numa crise agora e pensar assim: mas se Deus tem esse poder, por que Ele não faz isso? Por que Ele não estala os dedos e muda tudo, e resolve os meus problemas, os meus sofrimentos, me faz passar pelos tempos difíceis? Então por que Deus nem sempre muda imediatamente as circunstâncias? É porque muitas vezes Ele está realizando uma obra ainda maior do que simplesmente resolver o nosso problema. Cada vez que eu e você estamos passando por um tempo difícil, cada vez que nós estamos lidando com um desafio, Deus está trabalhando algo muito maior e mais profundo do que o desafio em si. Ele está trabalhando o nosso coração. O povo de Israel ficou 40 anos atravessando um deserto. Deus, com uma simples palavra,
poderia teletransportar todo o povo para a terra prometida. Porque eles tiveram que enfrentar 40 anos de deserto, porque o que Deus estava fazendo no coração do povo, e testando o coração do povo, era muito maior do que resolver o problema de tirá-los do deserto. Eles precisavam passar por lá, eles precisavam ser forjados, amadurecer, eles precisavam ser aprovados. Por isso que Deus muitas vezes não vai estalar os dedos e resolver os nossos problemas, porque tem algo em nossa vida mais valioso do que resolver esse problema, é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E por isso Ele nos permite passar por esses momentos, até que nós aprendamos tudo o que Ele tem para nos ensinar nesse tempo. Quando nós confiamos em um Deus que nós conhecemos, nós não precisamos ter medo de um futuro que nós não conhecemos. Quem disse isso foi uma mulher, uma autora chamada Corrie ten Boom, talvez você conheça ela. Ela foi uma mulher que na Segunda Guerra Mundial, uma holandesa, morava em Amsterdã. Ela começou a esconder na sua casa judeus, famílias de judeus, para que eles não fossem capturados pelos nazistas. E ela escreve isso numa carta. Ela não sabia qual seria o futuro dela. Muito provavelmente seria um futuro desafiador, porque se descobrissem, ela seria morta. Ela iria para os campos de concentração. Mas ela diz assim: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Se nós sabemos quem é o nosso Deus, se trazemos à memória os feitos do Senhor e quem Ele é, nós não precisamos ter medo de um futuro desconhecido, mesmo que seja um tempo difícil, assim como Abacuque sabia que seria. A segunda lição de Abacuque é que não podemos olhar para as circunstâncias. Se queremos vencer tempos difíceis, precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias que são desfavoráveis. Pensa que Abacuque estava diante de uma circunstância muito desafiadora. Ele ficou sabendo que a sua nação seria destruída. Ele sabia que não tinha volta. Como ele pode finalizar dizendo, como ele disse no verso 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. O que ele está falando aqui? Das circunstâncias. Abacuque está dizendo: não importam as circunstâncias, tudo aos olhos humanos pode dar errado, mas ainda assim eu me alegrarei, porque eu não estou olhando para as circunstâncias. Talvez hoje, na nossa sociedade moderna, olhar essas metáforas pode parecer uma simples metáfora do campo, da agricultura, mas para o contexto daquela época, o que Abacuque menciona aqui é toda a economia de uma nação. Ele está falando de todas as esferas da sociedade daquele tempo. Porque a figueira naquele tempo não era só uma árvore que dava um fruto, ela significava paz e prosperidade. Os frutos da figueira eram consumidos, representando mais do que um simples alimento. Eles simbolizavam uma vida tranquila. Sabe quando você faz o seu chimarrão, vai para uma praça, um parque, abre a cadeira de praia e senta para tomar um mate? É muito mais do que um mate. É tranquilidade. É um tempo de paz. O que Abacuque está dizendo aqui, ainda que eu não tenha paz e tranquilidade. Quando Abacuque fala da videira, ele fala muito além do que o fruto da uva que produz o vinho. Ao longo do Antigo Testamento, a Bíblia vai usar o fruto da videira, o vinho, como um motivo de alegria.
Simbolizava uma alegria, embora temporária, mas era uma alegria. Abacuque está dizendo, ainda que não haja alegria. Ainda que não haja alegria. Quando ele fala sobre a oliveira talvez aqui é o de maior impacto econômico naquela cultura, porque muito da economia dependia da oliveira. Quando nós olhamos para a luz da cultura da época, o azeite ali era usado para cozinhar, era usado para iluminar as casas, era usado para higiene pessoal, para fabricar cosméticos, para produzir remédios, para fomentar o comércio local, e ainda servia para a unção de sacerdotes e reis. Ou seja, não era simplesmente uma árvore que não iria produzir. Ele está falando ali da perda dos recursos e da estabilidade financeira que aquilo gerava. Quando ele fala das lavouras, não é simplesmente um cereal que eu vou deixar de colher. Ele está falando do alimento básico daquele povo. Ele está dizendo, ainda que nós não tenhamos o que comer, ainda que não tenhamos o básico para a nossa alimentação, que é aquilo que é produzido nas lavouras. As ovelhas também eram uma economia diária, porque as ovelhas forneciam lã, leite, carne, cordeiros para os sacrifícios que eles realizavam. Os bois eram o motor daquela economia, eles eram o trator da antiguidade, eles aravam terra, puxavam cargas, transportavam produtos, ou seja, sem bois, não faltaria apenas a comida, mas comprometeria toda a economia e uma capacidade de colheita. Então ele está falando, ainda que eu perca a minha capacidade de produzir, de trabalhar, de gerar recursos. Percebe a profundidade daquilo que Abacuque está escrevendo aqui? É como se ele estivesse dizendo assim, ainda que eu perca a paz e a tranquilidade, ainda que eu perca a minha alegria, ainda que eu perca a minha riqueza, ainda que eu perca o alimento que eu como, que eu perca todo o meu patrimônio e perca a minha capacidade de produzir, ainda assim, todas essas circunstâncias não me abalarão, ainda assim eu me alegrarei. Será que nós conseguiríamos dizer hoje algo parecido? Dizer, talvez eu perdi meu emprego, eu não tenho mais salário, todo o meu investimento foi perdido, eu não tenho mais o que comer na minha despensa, eu não tenho mais patrimônio algum, e eu não tenho mais nem a capacidade de produzir e de trabalhar amanhã. Mas ainda assim, isso não me abala. Ainda assim, eu estou contente e feliz. Será que nós temos uma fé que conseguiria dizer a mesma coisa? Quando nós olhamos para as circunstâncias, os nossos olhos, eles veem uma realidade distorcida. Deus enxerga o todo, nós não enxergamos. Não sei se vocês já ouviram a metáfora do tapeceiro e do tapete, mas é uma metáfora que eu gosto muito. E ela fala sobre a nossa vida como um tapete. E Deus, Ele é o tapeceiro, que está nos moldando, que está nos tecendo. Nós somos apenas o tapete. E algo interessante do tapete, da construção de um tapete, aqui na foto à direita, você está vendo o que eles usam para tear um tapete. O tapeceiro usa aquilo para tear um tapete. E à esquerda um tapete já pronto. Sabe uma das coisas que são interessantes de tear um tapete? É que você faz todo o desenho do avesso. O tapeceiro, ele faz o tapete pelo avesso, não pelo lado bonito. Só uma pessoa sabe o que aquele monte de fio bagunçado e feio vai resultar do outro lado: o tapeceiro. A nossa vida é como um tapete sendo formado e feito por Deus.
e nós só enxergamos o avesso. As circunstâncias da nossa vida é o avesso. Por isso que às vezes você olha para o que está acontecendo com a tua vida e você diz: Deus, eu não entendo. Não entendo porque eu estou passando por isso. Não faz sentido, não é bonito. Porque está do avesso. Os caminhos, as costuras, só tem uma pessoa que sabe o que está fazendo: o tapeceiro. E nós só enxergaremos o lado de lá do tapete, do lado de lá da eternidade. E nós entenderemos tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, cada tempo difícil, cada desafio. E nós entenderemos que era um lindo tapete sendo construído. Então deixa o tapeceiro trabalhar. Quem sou eu para dizer para o tapeceiro assim: está errado essa forma como o Senhor está fazendo? Não deveria ser assim. Ele sabe melhor do que eu cuidar da minha vida e dar a direção para a minha vida. Por isso que Abacuque estava tranquilo, sem olhar para as circunstâncias, porque ele sabia que as circunstâncias não eram a foto real. Deus estava construindo algo mais profundo e muito bonito do lado que nós não enxergamos. A terceira lição é que precisamos redefinir o motivo da nossa alegria. Para vencer tempos difíceis, precisamos redefinir o que vai nos fazer felizes. No verso 18 ele escreve: ainda assim, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, eu me exultarei em quem? No Senhor. Eu me alegrarei em quem? No Deus da minha salvação. O que fazia Abacuque ter certeza de que Deus tinha algo bom mesmo em meio ao sofrimento, é que ele se exultava no Senhor. Ele se alegrava no Deus da salvação dele. Ele tinha uma definição do motivo da sua alegria. E o motivo da sua alegria não era a paz e a tranquilidade, não era o sustento financeiro, não era a provisão, não era a capacidade de trabalhar. O que motivava a alegria e o contentamento de Abacuque era o Senhor. Porque independente das circunstâncias, o Senhor estaria lá. Perceba que ele não fala assim: me exultarei nas bênçãos de Deus. Ele não fala: me alegrarei na prosperidade e na saúde, quando tudo vai bem. O que ele diz é: me exultarei no Senhor, e basta, nada mais. Eu não preciso das bênçãos de Deus, eu só preciso dele. Quando nós redefinimos o motivo da nossa alegria, nós conseguimos passar por tempos difíceis com esperança, com alegria, com contentamento. O que Abacuque está afirmando aqui é que a tranquilidade e a paz verdadeira não está na figueira, ela está no Senhor. A alegria verdadeira não está no vinho, está no Senhor. A riqueza e a estabilidade não está na oliveira, está no Senhor. O nosso sustento não está na lavoura, nos frutos que produzimos, está no Senhor. A força e a capacidade de produzir não está nos bois, está no Senhor. Por isso que nada abalava Abacuque. Por isso que, embora ele estivesse triste e se queixando, mas isso não abalava a confiança em quem Deus era para ele. A Bíblia vai falar sobre isso, sobre a nossa paz e tranquilidade. Sabe onde ela deve estar? Além desse texto de Abacuque, João 14, 27, Jesus vai nos dizer: deixo com vocês a paz, a minha paz eu dou. E a minha paz não é como a que o mundo dá não, que acaba a qualquer momento. A minha paz é a verdadeira paz. E sobre a nossa alegria,
Paulo vai dizer em Filipenses 4:4 que devemos nos alegrar sempre em quem? No Senhor. Não nas bênçãos, não na estabilidade, não na prosperidade. Alegrem-se no Senhor. E a nossa riqueza, a nossa estabilidade financeira, onde ela deve estar? 1 Timóteo 6,17 vai dizer: não ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas coloque a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nossa satisfação. E o nosso sustento e provisão, o que a Bíblia diz sobre isso? Mateus 6:31-33, Jesus vai dizer: não se preocupem com o que você vai comer, não se preocupem com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Vocês não precisam se preocupar com esse sustento, porque eu sou o Deus de vocês, que sabe tudo o que vocês precisam. E ele ainda vai dizer: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e deixa que essas coisas eu cuido para você. E sobre a nossa força e capacidade de produzir, de trabalhar, o que a Bíblia diz? Deuteronômio 8:17-18. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Tudo está no Senhor. Todas as áreas, as circunstâncias, o que nos mantém estáveis, se não for o Senhor, não é estabilidade. Só existe uma forma de sermos estáveis: no Senhor. E a quarta e última lição é: não tenha medo das montanhas, ou não tenha medo dos tempos difíceis. Verso 19: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque finaliza dizendo: não que não haverão montanhas. Deus não nos promete que nós não enfrentaremos desafios, que não haverão montanhas a serem vencidas. Mas o que Deus promete é firmar os nossos pés em meio a essas montanhas, em meio aos desafios. Ele vai dizer aqui nesse verso: assim como o cervo, ou como a corça. Você vai ver uma foto aqui do que é um cervo ou uma corça no contexto de Israel. São esses animais que eles vivem nas montanhas, e de uma forma totalmente ilógica, a física, eles conseguem escalar montanhas totalmente íngremes, conseguem vencer montanhas que ninguém consegue escalar, e eles conseguem, as corças, os cervos. O que a Bíblia está dizendo é: as montanhas, elas virão, elas podem ser íngremes, podem ser grandes demais para você, mas o que importa é que Deus vai firmar os seus pés, Ele vai te dar a força e o equilíbrio que você precisa para vencer essa montanha. Essa é a promessa de Deus para nós, isso que permitiu a Abacuque enfrentar esse tempo difícil e olhar de cabeça erguida dizendo: o Senhor vai firmar os nossos pés. Nós não precisamos ter medo da montanha, medo de um tempo difícil, de um tempo de escassez, de um grande desafio. Inclusive essa compreensão muda a nossa oração. Porque ao invés de eu orar: Senhor, muda as circunstâncias da minha vida, encerra esse tempo de desafio, acaba com esse sofrimento na minha vida, esse momento difícil, e a nossa oração passa a ser: Senhor, firma os meus pés nessa montanha difícil que eu estou subindo, para que eu não caia, para que eu não desista, e mais, me ajude a vencer essa montanha. Eu não quero fugir dela,
Eu não quero fugir da montanha, eu quero ir em direção a ela, e eu quero vencê-la, porque quando eu chegar no topo desse desafio, dessa montanha, eu vou chegar lá mais maduro e mais parecido com Jesus. Eu não fujo mais dos problemas, eu não fujo mais dos desafios, eu não fujo mais dos momentos difíceis, dos tempos difíceis. Pelo contrário, eu olho para cada um deles como uma oportunidade de eu crescer, e de eu ser abençoado, e de eu me tornar mais parecido com Jesus. Eu já contei isso aqui em alguma mensagem, mas eu lembrei agora de uma fala do Tércio para mim. Quando eu e minha esposa, nossa família, tínhamos os 2 meninos, sofremos um acidente aqui na Freeway. E naquela semana, naquele acidente, nós perdemos o nosso carro, nós perdemos uma gestação, a Marina estava grávida e nós perdemos um bebê. A minha irmã também perdeu o bebê na mesma semana. Foi uma semana muito difícil. Quando eu voltei para Porto Alegre, a gente estava indo viajar, eu voltei, me encontrei com o Tércio, ele me abraçou e ele olhou para mim e falou assim: aproveita esse momento. E eu falei para ele assim: mas como assim aproveitar? Um momento de tanta dor, de tanto sofrimento. Ele falou assim para mim: toda vez que na minha vida, ele me falando, eu me defronto com um momento de sofrimento, de dor e de desafio, eu sei que Deus quer me fazer crescer, porque Ele tem algo maior para mim ali na frente. Então, esse desafio enorme que vocês estão vivendo, aproveita. Ouçam a Deus tudo o que Ele quer falar nesse tempo. Aproveitem cada encontro com Deus para dizer: Senhor, o que o Senhor em tudo isso quer fazer na minha vida? E eu preciso dizer para vocês que desde aquele dia eu aprendi a olhar para os desafios, os momentos que a gente geralmente quer fugir, as montanhas que a gente geralmente quer desviar, e eu falo: Senhor, eu vou em direção a Ele. Se é o que o Senhor tem para a minha vida, e o Senhor quer me forjar, o Senhor quer me amadurecer, quer me tornar mais parecido contigo, eu vou enfrentar de cabeça erguida. Não é que não vai doer, não é que você não vai sofrer, mas é que você sabe o que tem depois da montanha. Eu quero concluir dizendo que passar por esses desertos, passar por tempos difíceis, fazem parte da nossa vida, fazem parte desse mundo caído que nós vivemos. Mas os desertos e os tempos difíceis, eles não têm como propósito nos fazer sofrer. Deus, Ele não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Deus não fez o povo de Israel caminhar 40 anos pelo deserto simplesmente porque Ele queria vê-los sofrendo. Sempre existe um propósito por trás dos tempos difíceis. Geralmente é para nos forjar, nos amadurecer, nos tornar mais parecidos com Jesus, e para que possamos sair aprovados do deserto. O que vai fazer a diferença no momento difícil em que eu e você estamos vivendo é se sairemos dele aprovados por Deus ou reprovados por Deus. Na travessia do deserto, infelizmente, a maior parte foi reprovado por Deus. Eles se queixaram tanto, murmuraram tanto, buscaram outros deuses, que eles não entraram na terra prometida. Apenas 2 foram aprovados, Josué e Caleb. Apenas 2 com a nova geração que entraram na terra prometida. E toda a antiga geração morreu no deserto, foram reprovados. O que Deus queria era matar todo mundo no deserto e que não entrassem na terra prometida? É claro que não. A Bíblia vai dizer ali em Deuteronômio 8:2 que a intenção de Deus era conhecer as suas reais intenções, porque nós revelamos o nosso coração, quem nós realmente somos, não é no tempo em que tudo vai bem, é quando tudo vai mal. Nós não conhecemos verdadeiramente as pessoas quando ela está prosperando, com saúde e dando tudo certo na vida dele. Nós conhecemos quem ela realmente é e a quem ela serve, quem é o Deus dela, quando tudo dá errado, quando o sofrimento é grande, quando o momento é difícil.
Deus queria conhecer as intenções do coração do povo, se eles iriam obedecer ou não os mandamentos, mas eles não foram aprovados. A nossa oração ao encarar a montanha, encarar os tempos difíceis é: Senhor, que eu seja aprovado por Ti. Que eu seja aprovado por Ti. Obedecer ao Senhor quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando Ele não faz da forma como nós imaginamos que Ele deveria fazer? E quando Ele não responde às nossas orações como nós gostaríamos que Ele respondesse, no tempo que nós gostaríamos? Esses são os principais momentos em que a nossa obediência é testada. Enquanto a sua paz ela depender da figueira, você perderá a paz quando a figueira secar. Enquanto a sua alegria depender da videira, ela acabará quando o vinho faltar. Enquanto a sua segurança, a sua estabilidade depender da oliveira, ela desaparecerá quando a colheita falhar. Mas quando toda a sua vida, quando tudo isso estiver firmado só no Senhor e não mais nas circunstâncias, você poderá dizer junto com Abacuque: ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim, independente de tudo que aconteceu de ruim, independente das minhas perdas, dos meus sofrimentos, das minhas angústias, elas existem, elas estão lá, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Talvez a principal verdade que podemos aprender nessa manhã, com aquilo que o Senhor está falando conosco, é sobre a forma como nós enxergamos Deus. Deus, Ele não é apenas alguém que tem bênçãos para nos dar, Ele é a própria bênção. Talvez você tenha decidido seguir Jesus, crer em Deus, como alguém que teria bênçãos para te dar na jornada. E o que Ele está dizendo para você hoje, querido, filho, eu tenho algo muito além de bênçãos. Eu tenho a mim para te entregar. Algo muito mais precioso do que o que Deus pode te entregar é quem Ele é. E ao recebê-lo você está dizendo: Senhor, Tu és suficiente para mim. Eu não preciso de nada mais. Quando tudo que nós temos é o Senhor, quando não sobra mais nada, e nós percebemos que só restou uma coisa, o Senhor, é o momento que nós percebemos que era só dele que nós precisávamos. Não precisávamos de mais nada. Queria te convidar a se colocar em pé.